Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai falar do terceiro episódio de Dexter Resurrection. Antes da gente começar, você já sabe, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas que podem curtir aí os nossos conteúdos de Dexter e que queiram fazer parte do nosso clubinho. E se você se inscrever aqui no canal, vai receber avisos de quando novos conteúdos sobre Dexter chegam por aqui, então, por favor, venha fazer parte desse clube com a gente. Quero começar agradecendo por todos os comentários nos dois últimos vídeos que eu publiquei aqui de Dexter, porque logo depois que a gente fez a análise do primeiro e do segundo episódio, eu fiz um vídeo todo dedicado ao novo trailer da temporada, analisando frame por frame ali do que rolou nessas novas cenas que foram divulgadas. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, teve um monte de comentário legal, eu sempre me divirto com os comentários de vocês e com os debates que rolam aqui nos vídeos, então muito obrigada a todo mundo que participou. Ainda tem alguns comentários para responder, eu respondi vários, mas ainda tem alguns, eu já tô chegando neles e em breve vocês recebem a resposta. Num geral, o que dizer desse episódio? Eu gostei dele, acho que eu ainda prefiro o segundo episódio do que esse, mas no geral eu gostei principalmente do arco do Dexter, porque aqui o Dexter tá mais parecido com o Dexter que a gente conhece, a gente tem caras e bocas, piadinhas e todas aquelas coisas que a gente adora em relação ao personagem, como ele consegue mascarar o fato de ser um psicopata para viver no meio de outras pessoas. Também tô gostando bastante da relação dele com o Blessing Camara. É muito interessante, os dois juntos. Era um personagem que eu tava esperando bastante, vocês viram que eu falei em vários vídeos sobre ele, pra gente ver já no início do episódio o quanto ele vai ser importante para essa história de situar o Dexter dentro desse universo aí dos motoristas de aplicativo. O episódio já começa com o Dexter sendo super mal avaliado daquele jeito dele, todo direto, né, sem nenhum tipo de tato com os passageiros, sem ter uma água, sem ter uma balinha, que a gente sabe que isso aí já foi até descontinuado, né? Mas, aparentemente, no universo da série ainda tá firme e forte, tomara que permaneça assim. Mas, enfim, todo mundo querendo um carregador, todo mundo querendo uma água, e ele não tinha nada. A avaliação dele foi parar em 4,2. Blessing Camara ficou apavorado e disse, nós temos que mudar essa situação. Então, começa esse personagem a ser um facilitador, esses desafios que vão surgindo pro Dexter, o personagem vai ir sendo uma conveniência no roteiro, para tipo, você precisa disso, tá aqui ele para resolver. Tu precisa de uma dica para uma situação específica, mesmo que não esteja implícito no diálogo, Blessing Camara tá ali. Acaba sendo uma forma de tu tapar alguns buracos que seriam muito difíceis de explicar. A sorte é que o personagem é muito carismático, então eu vou comprar essa facilitação de roteiro. Antes dele receber todas as ajudas do Blessing Camara sobre os itens para ter no carro, antes dele ir pro jantar, na verdade, ele recebe uma ligação chamando ele de Dr. Bateman. E aí a gente tem um retorno, né, do nome que o Dexter sempre usa, que a gente já viu na série clássica, depois viu em Original Sin, e aqui eles fazem questão de retomar e explicar para quem nunca teve nenhum contato com o Dexter usando o nome Patrick Bateman, que ele é muito fã psicopata americano. Confesso que pra mim, essa necessidade de explicar as coisas o tempo todo é um pouco irritante, porque parece que o público, ele não vai entender sozinho, ele não vai conseguir pegar uma referência sozinho, ele não vai, sabe, ter essa nuance necessária pra entender o roteiro se não tiver uma explicação durante o diálogo. Incomoda bastante e destoa muito, e isso a gente foi vendo ao longo dos anos, né, como a primeira temporada é bem escrita, bem montada, ela tem os seus deslizes, mas, num geral, ela é muito boa e a própria condução do roteiro é muito bacana. E ao longo dos anos isso foi se perdendo muito pelas pessoas que estavam envolvidas ali nas temporadas finais e parece que Dexter ficou com esses vícios, assim. Mas, enfim, essa cena temos o retorno do M99, essa substância aí tão polêmica em Dexter New Blood, que foi modificada e depois teve aí uma grande ação do Google para desvendar o plot da temporada. Aqui a gente tem o retorno dela, não é mais ketamine, é M99 que o nosso querido Dexter vai usar em suas vítimas. Depois disso tem uma outra explicação agora da esposa do Blessing Camara, explicando para ele como é que ele faz para conseguir informações na internet nos dias de hoje. Isso também é uma coisa assim que eu juro que eu não vou botar defeito em tudo, mas essas coisas elas me incomodam muito, porque parece que é conveniente quando o Dexter sabe lidar com coisas tecnológicas e encontrar o que ele precisa e quando não é. Então, assim, tem essa facilitação também da esposa do Blessing Camara dizendo, não, mas se tu pagar um valor X, tu consegue as informações da pessoa e tudo mais. Ele trabalhava na polícia. Enfim, ele usa esse site para conseguir as informações de onde o Red mora e invadir o apartamento, descobrir onde fica ali as carteiras de motorista que ele guarda e ter a confirmação de que realmente ele se encaixa no código e que ele precisa
ser detido. E que é a pessoa certa, né? Que ele não tá caçando a pessoa errada. E daí tem uma outra cena que também me passou a impressão, quero saber pra você se passou também, que é ele e a filha do Blythe Camara, a Joy, conversando enquanto ela tá fazendo acupuntura, porque ele fala que tá, né, com dor no corpo ali, quando ele tá contando pro Blythe Camara de que perdeu todas as fotos do filho num incêndio e todas essas coisas, né? E ele fica muito sentido. Eu gosto tanto desse personagem, tô adorando ele. E ela fala aleatoriamente, assim, tá vendo aquele lugar ali no apartamento? Eu guardava, né, meu fumo, ficava ali guardado. Então, essa informação foi tão aleatória que eu não consigo não pensar que o Dexter vai passar a guardar o troféuzinho dele ali, as lâminas de sangue, também nesse local. Mas vamos ver nos próximos episódios se é isso que vai acontecer. E aí tem uma outra cena também, pra facilitar a missão do Dexter em relação ao Red, que é o Blythe Camara colocando umas fitas de metal pra proteger dos ratos. O Dexter vê aquilo ali e tem a ideia de colocar por baixo da gola, assim, que nem eu estou, pra se proteger quando fosse buscar o Red no local onde ele tá trabalhando naquela noite. Com tudo pronto, com a substância, com o local onde o Red vai estar, com tudo, ele se desloca até lá pra ser a grande isca, né? Ser pego pelo Dark Passenger e poder retomar aí o seu nome, que ele roubou, e fazer justiça pelas vítimas que o Red vem fazendo ao longo do tempo. Aqui eu fiquei um pouco confusa, tá? Se ele gritou muito alto, que ele tava esperando pelo Jerry. Eu não entendi muito bem como é que essa cena se desenrolou. Se o Red tem uma conta em nome de Jerry, daí pediu a corrida e deu a casualidade de ser a mesma pessoa. Não ficou muito claro como é que essa cena se desenrolou ali, mas ficou parecendo que como ele falou alto que tava esperando o Jerry para aquela moça que achou que a corrida era dela, e o Red ouviu, veio e falou exatamente o mesmo nome. Pareceu ser isso, mas que é muito conveniente que aquilo tenha acontecido exatamente naquele momento. O desenrolar da cena dos dois, num geral, eu achei bem legal. Gostei bastante do Dexter se fingindo ali, dizendo que tô com medo. Aqueles pensamentos todos, né, que a gente sabe que é muito dele fazer essas brincadeiras, debochar das vítimas. E ao longo dos anos foi ficando pior, cada vez mais debochado, cada vez mais engraçado antes de fazer a sua vítima. Gostei bastante de como se deu o desenrolar ali entre os dois e também da cena no apartamento do Red, apesar de eu achar que a explicação dele sobre o pai ser taxista e ter ficado pobre por causa dos aplicativos, não sei se casou muito com a primeira explicação dele, aquela que a gente viu dele falando do irmão, e o fato de que pelo menos a maioria das vítimas que a gente tinha visto ali no episódio eram imigrantes, pareciam ser imigrantes. Eu achei que ia ter um subtexto nesse sentido. Ele nem chegou a citar o irmão novamente. Ficou umas lacunas aí, vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos episódios, mas eu senti que foi um pouco apressado. Também, já ali preso, ele explicou sobre a questão do convite. Achei que faz sentido, tá? Dele pensar que, foi tu que invadiu então meu apartamento antes, agora tu tá aqui de novo. Pra mim fez sentido, foi uma explicação satisfatória. E agora a gente já sabe como é que o Dexter vai chegar aí no jantar de assassinos, que eu acho que é o que todo mundo tá esperando, né? Que provavelmente vai acontecer no próximo episódio. Eu tô bem ansiosa pra esse encontro pro Peter Dinklage, pra Uma Turma, porque até a cena com a Uma Turma, já sinto que, assim, tu ter uma atriz tão grande, com uma atuação tão boa, ela já passa uma sensação diferente pra séries. Ela tava ali só descrevendo alguns vinhos e pra mim já foi tipo, quando essa mulher aparecer, ela vai, assim, vai arrasar. Então eu tô bem ansiosa pra que os A-lists cheguem em Dexter Resurrection, a gente veja toda essa galera reunida. E aí, pra fechar o arco do Dexter, antes dele queimar todo o corpo do Red, ele lê as letras miúdas e vê que precisa de uma impressão digital pra poder confirmar o convite. Então ele teve que ir lá correndo, conseguir uma mão do Red de volta. Não dá pra ficar de fora, né? Parece um evento de matar. Piada infame. Do arco do Dexter, eu acho que foi isso. E teve bastante coisa do Dexter. Eu fico muito feliz porque às vezes tem tantos outros núcleos nas séries de Dexter. Foi algo que eu comentei, né, da última vez que... Antes da série estrear, eu tava com um pouco de medo que tivesse muita gente, muitos arcos, muitos dramas e desviasse um pouco da história do Dexter. Então eu fico feliz que a gente tenha uma quantidade maior de tela pro Michael C. Hall e pro personagem, porque, enfim, a gente tá com saudade dele, tá com saudade de ver ele em ação. E é muito ruim ficar perdendo tempo com situações que talvez não sejam tão interessantes assim. Então, pra mim, esse é um ponto positivo, tanto do episódio 2 quanto do episódio 3. Aqui a gente também teve o nosso querido fanservice vivíssimo, com a informação de que Angel Batista está se aposentando, e ele está se aposentando por um bem maior, pelo que parece, que é dedicar a sua vida a caçar o Dexter.
me passou essa impressão, porque ele fala pro nosso querido Queen e também pro Masuka, que era a nossa aposta aqui, que iria aparecer e realmente apareceu. Eu fiquei muito feliz de ver esses dois personagens, ainda mais feliz de ouvir a risada do Masuka de novo. Ele fala que existe algo muito grande que ele não consegue deixar de lado, então eu acredito que ele vai realmente dedicar o restante da sua vida, vamos torcer que a sua vida dure muitas temporadas, vai se dedicar a caçar o Dexter e colocar fim nessa história do Bay Harbor Butch, de uma vez por todas. E a gente também teve aquela ceninha do Angel com o Ted, né, conversando sobre a picape do Dexter, que tomou uma multa em Nova York. Então, provavelmente o amiguinho do Harrison tá correndo demais por aí. E por fim, a gente teve o arco do Harrison. Eu tô gostando de como a investigação tá sendo conduzida. Acho que ele tá conseguindo segurar bem as pontas. Eles estão desacelerando um pouco de não tentar resolver tudo de uma vez. Gostei que começa com aquele interrogatório entre a Claudette e o Harrison. Mostra que ela tá vários passos à frente, que ela já tá montando o caso. Eu gosto, falei isso no último episódio, que eu gosto da ideia dela ser meio gênia, assim, um pouco estranha e não conseguir se encaixar completamente nos padrões que se espera da polícia, mas eu confesso que eu não gosto, achei que ia ser só uma vez, mas essa já é a segunda vez, que eles colocam a mesma música e que ela precisa ficar gritando enquanto usa os fones. Acho meio brega, acho meio batido, não gosto, não é uma ideia que me pegou muito. Eu achei que ia ser só aquela primeira vez, tipo, vamos animar aqui a cena dela procurando o saco de lixo, vamos botar uma música do Bee Gees, mas assim, vai ter música do Bee Gees em todos os episódios. Não sei. Nada contra o Bee Gees, até sou fã. Mas eu gostei da reconstrução que ela fez de todo o caminho que o Harrison percorreu e em como ele foi mantendo uma cara ali de sofrimento enquanto ele tava pensando como é que ele ia escapar daquela situação. Era muito óbvio que ele ia tirar a carta de que ele mora no hotel pela argumentação dela, né? A gente não te viu sair, a gente não te viu nas câmeras, então tu estava circulando de alguma forma pelo hotel que não dava pra ser visto, e ele usar o que é uma verdade, né? Se colocarem ele, sei lá, no detector de mentiras, nem vão poder dizer que ele tá mentindo, que ele realmente mora no hotel. Eu acho que ele conseguiu atrasar um pouco a investigação dela, e ela me parece ter aquela lógica muito justa, assim, isso aqui não tem nada a ver comigo, então eu não vou investigar, não vou seguir esse caminho. Ela trata tudo com número, tudo com regra. E aí, por enquanto, quando ele envolve a Elsa, o que acaba colocando em risco a relação dos dois, que coloca o emprego dela em risco e, consequentemente, a forma dela manter o filho. Então se cria aí um clima meio chato entre os dois, mas vamos ver quanto tempo ele vai conseguir atrasar a Claudette nessa situação. Tô interessada pelo arco do Harrison, eu tô gostando genuinamente do arco do Harrison. Acho que é isso que aconteceu no episódio, e assim, eu gosto de várias ideias, eu acho o episódio bom, acho que ele tem um ritmo bom, são 50 e poucos minutos, mas que passam de uma maneira muito tranquila, você nem sente o tempo passar, ele tá bem cadenciado, diferente de outros episódios que a gente viu em Original Sin. Aqui acho que tá tudo bem encaixadinho, pelo menos no episódio 2, no episódio 3 eu acho que foi bem legal o ritmo. Então funciona, eu gosto do episódio. Tô gostando do caminho que a série tá seguindo. Não gosto de algumas ideias criativas em relação a diálogo, em relação a exposição demasiada de informações que acabam dando a entender que a audiência não poderia chegar a essas conclusões sozinha. E vocês, o que acharam desse episódio? Estão gostando de Dexter Resurrection até aqui? Quero saber de vocês. Deixem comentários pra gente debater. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. É isso, até a próxima e valeu!